uma vez, num reino tão distante, um homem chamado Euclides, numa cidade grega chamada de Alexandria, não tinha o que fazer, foi observar alguns elementos da matemática e começou a pensar, até ficar doidão e perceber o quê? Que não existia conceito para 3 elementos da geometria. Por isso, nós temos o nosso módulo 8, um módulo inteiro só para esses 3 elementos, que são os conceitos fundamentais da geometria. Lembrando que matemática se divide em aritmética, álgebra, geometria e trigonometria. Basicamente essas 4, tá? Tem outros conceitos aí no meio, mas dizem que só tem esses 4, tá bem? Geometria nada mais é do que um estudo de figuras, elementos que pertencem à parte, né, do espaço, do plano e tudo mais. E isso aqui nós vamos definir nessas aulas nossas, tá bem? Então, sem enrolação, os 3 elementos importantes dos conceitos fundamentais de geometria são ponto, reta e plano. Como assim, professor? Muito simples. Se eu pedisse para você definir o que é um ponto, pense. O que é um ponto? Um ponto é um ponto assim. Um ponto é a nota que a gente tira numa prova, tira numa atividade, ponto. Mas não é basicamente isso não, tá? Tem várias e várias definições que a gente usa ponto no nosso dia a dia. Pode ser um ponto de um machucado que a gente tenha e tem que dar ponto. Pode ser um ponto de uma costura de uma roupa, tá? Então tem vários pontos. Ok, mas e aí, professor? Qual que é a definição de ponto então? Vocês vão querer me bater, mas não existe definição de ponto, tá? O ponto, ele é um conceito fundamental e primordial da geometria. Nós aceitamos que ele existe, tá? E quando a gente aceita que ele existe, ele tem que ter um nome para ele. Então o nome que a gente dá para ele é ponto, tá? Só que para o ponto temos algumas regrinhas, tá bem? Calma aí que daqui a pouco a gente fala sobre elas. Próximo, a reta. O que é uma reta? Reta é uma linha. Uma linha que dá para você caminhar nessa linha. Tudo bem. Pode ser uma linha, sim. Só que para você fazer essa linha, tem que ter elementos nessa linha. Tá? E é o que nós vamos falar sobre esses elementos, quais são e como que são. E o plano? O plano, o que é plano? Plano, se eu for lembrar, eu lembro que lá na Bíblia diz que Deus fez o firmamento do plano, que é o céu. Então o céu é o plano. A terra é plana. Tudo é plano? Não necessariamente, tá? Nem tudo é plano. Vocês que me conhecem sabem, né, que as minhas curvinhas, né, não são planas, tá? Como que a gente define, então, cada um deles? Não tem definição exata, tá? Então a gente aceita que dói menos, aceita que eles existam e utiliza, tá bem? Então um ponto, para a gente representar um ponto na geometria, a gente põe esse pontinho, óbvio, e coloca uma letra maiúscula. Por exemplo, ponto A. Para quê? É só para representar, tá? Só para representar. Então, um ponto sempre vai ter uma letra maiúscula. Tá bem? Sempre letra maiúscula. Uma reta. Sempre representamos uma reta com a letra minúscula. Tá bem? Por exemplo, a reta R, reta S, reta T. Aí dá o nome que você quiser para a reta. Tá bem? Então, letra minúscula. Tá bom? E para o plano, nós damos o nome para o plano com a letra grega. Tá bem? Letra grega, só que minúscula, tá? Minúscula, por exemplo, alfa, o beta, que também é uma letra grega, e por aí vai, tem infinita. No infinitos não.
São 20 e poucos letras gregas aí do alfabeto grego, tá bem? Só que você tem que usar as letras minúsculas, não usa letras maiúsculas, tá bem? Ok, sendo assim então, o ponto representado por uma letra maiúscula, a reta por uma letra minúscula, o plano por uma letra grega. Tá, e aí? E aí, que dentro disso nós temos algumas coisinhas. Primeiro, um ponto, usando a letra maiúscula, ele vai estar na reta, tá? Você consegue fazer uma reta quando você tem 2 pontos. Então você coloca 2 pontos, faz uma reta, passando neles, tá bem? O plano existe quando você tem essa reta, tá? Então você pode ir lá e fazer esse plano. Ah, mas aqui só fez esse plano assim e aqui você só fez esse plano assim. Não tem problema, não tem problema. O plano é sempre plano. Não tem curva, não é espaço, como é o nosso espaço aqui, tá? É plano, tá bem? E daí tem elementos do nosso dia a dia que são parecidos com isso daqui. Por exemplo, o ponto. Nós temos lá a cabecinha de uma agulha, de um alfinete, é um ponto. Uma pinta, uma verruga, também é parecido com um ponto. Tá? Qualquer coisa assim redonda que você vê de longe, parece um ponto. Agora, da reta. O que parece uma reta? Pode ser a parte aqui de baixo do meu quadro, pode ser a emenda de 2 cerâmicas, né? Você tem lá 2 cerâmicas emendadas, aqui no meio rejunte, é uma reta, tá bom? Então, reta nada mais é do que uma linha esticada. Vamos pensar assim, você pegar um fio do poste e esticar, deixar ele retinho, é uma reta, tá? Não aquele que fica assim, não, aquele lá não é reta não, aquele lá se chama parábola, e vocês vão ver isso somente lá no 9º ano, tá? Agora o plano, no plano nós temos, por exemplo, o chão é plano, o teto, se você tiver um teto de forrado, né, um forro de gesso, ou então aquele PVC, pode ser um plano também. A tampa da mesa, o quadro é plano, tá bem? Fora isso, as outras coisas não são planas, pertencem a um espaço, tá bem? Essa nossa primeira videoaula é só para vocês terem uma noção do que são os 3 e exemplos deles. Mas nas próximas videoaulas nós vamos falar de semi-reta, que é umas coisinhas relacionadas à reta, tá? Segmento, semiplano, tá bem? Retas que se cruzam, ângulos e muito mais coisas aí que são elementos da geometria, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero vocês no próximo. Tchau, tchau.